Chegou a hora de falar um pouquinho sobre energia elétrica. Energia elétrica que é tão fundamental na nossa vida. E a gente tem duas aulas, uma para falar sobre o mundo e uma para falar especificamente sobre o Brasil. Sobre o Brasil a gente fala na semana que vem e hoje a gente fala de maneira mais geral, para todos os países, pensando como é que se produz energia, como é que se consome energia. Eu preciso fazer algumas definições. Vai parecer um pouco de aula de física, mas a gente não está querendo entrar no domínio desse pessoal, não. A gente só está querendo dar umas definições para você entender melhor essa aula. Potência elétrica. Peguei aqui a definição do glossário da Agência Nacional de Energia Elétrica e diz o seguinte: quantidade de energia elétrica que cada equipamento elétrico pode consumir por unidade de tempo expressa em watt e em seus múltiplos. O múltiplo mais famoso é o quilowatt. Tá? Pode parecer muito tosco falar isso, mas é verdade. Potência é o que pode. Consumo é outra coisa. Potência é o que pode. Consumo é o que de fato foi utilizado. Capacidade instalada de um sistema. A gente vai falar de sistemas elétricos, sistemas que distribuem energia, fornecem energia elétrica, claro, né? E o que é a capacidade? É o que pode. É a somatória de todas as potências instaladas em todas as usinas, sejam elas hidroelétricas, termoelétricas. Então, capacidade é o que pode, somando tudo, o que pode gerar de energia dentro de um sistema. Tá? E claro que você na sua casa, você está preocupado com a potência do seu equipamento, a potência que ele pode receber, que ele pode consumir. Energia elétrica consumida, que é o consumo, que é o que aparece na sua conta. Total de energia elétrica utilizada pelos equipamentos elétricos ou eletrodomésticos da unidade consumidora, medida em quilowatt-hora. Não é quilowatt barra hora, não, é quilowatt vezes hora. Isso é o que aparece na sua conta. Eu não sei como é que é o seu consumo residencial, mas provavelmente deve estar por volta de uns 200, 300 kWh na sua conta residencial. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Um equipamento que tem indicação de 1.4 kW de potência, 1.400 watts, por que eu coloquei esse exemplo? Porque foi o forno que eu acabei de comprar. Estou aqui na quarentena e comprei um forno para assar bolo, assar coisa, né? 1.4. Então, um forno elétrico, ele gasta bastante eletricidade, porque ele tem que fazer aquecimento, geralmente é algo que demanda muita energia. Então, não coloquei um chuveiro, porque o chuveiro consome mais ainda, mas é um forno. Ele consome 2,8 kWh em 2 horas de funcionamento. Agora, se ele funcionar só por meia hora, ele vai consumir 0,7 kWh. Tudo bem? Ó, professor, e se ele funcionar uma hora? 1,4 kWh. Tá? Para você saber o consumo, é só você multiplicar a potência dos seus equipamentos pelo tempo. Tempo dado em hora. Bom? Beleza, a gente já tem uma noção agora. Então, consumo é aquilo que foi utilizado de fato. Potência é aquilo que pode se fornecer para o consumo. Agora chegou a hora de olhar para os países do mundo. Eu vou preencher essa tabela, vou mostrar para vocês aqui em 1985 quem eram os maiores geradores de energia elétrica no mundo. Vou colocar o Brasil. O Brasil não está entre os 5, mas a gente vai colocar aqui o Brasil e dizer que posição que ele estava. E a gente vai observar em 2018. 1985, a gente já estava se encaminhando para o final da Guerra Fria. A União Soviética ia começar a sua perestroika. E a situação era essa. Os Estados Unidos, o maior gerador de energia do planeta, repara ali 26,9% da energia elétrica do planeta. União Soviética, a segunda colocada, natural, eram as duas potências da época. Japão e Alemanha, que foram países que evoluíram absurdamente em termos econômicos depois da Segunda Guerra Mundial. E o Canadá, que sempre foi um país relativamente desenvolvido, lá nos anos 70, quando formaram aquele grupo G7, das 7 principais economias do mundo, o Canadá fazia parte, e ainda faz parte, claro, né? O grupo se reúne. O Brasil era o 9º maior gerador de energia elétrica do planeta, mais ou menos 2% da energia elétrica do mundo. Está aqui a somatória em terawatt-hora, óbvio, né? No mundo vai ser muito mais que quilowatt, que gigawatt, já é terawatt-hora.
Isso é a situação de 1985. Claro que em 2018 as coisas vão mudar, primeiro porque não vai ter mais União Soviética. Hoje eu posso falar em Alemanha, nesse dado aqui eu somei as duas Alemanhas, a socialista e a capitalista, foi o dado que eu consegui. E você vai reparar que vai aparecer algum país aí que você espera que entre nesse ranking. A China hoje é a maior geradora de energia elétrica do planeta. Repare que ela ocupou a posição dos Estados Unidos não só como primeira colocada, como também a porcentagem. Hoje é ela que produz 1/4 da energia elétrica do mundo. E olha a Índia em terceiro. O Brasil continua o nono colocado, mas China e Índia lá em cima. Como é que eu posso ler isso aqui? Quem consome muita energia elétrica é a indústria. Isso daqui eu acho que é um retrato fiel do processo de industrialização absurdamente acelerado que a China teve nos últimos 30 anos. Repara que lá em 1985 ela produzia 4% da energia elétrica do mundo, agora ela produz 1/4 da energia elétrica do mundo. Os Estados Unidos ainda continuam importantes, óbvio, né? Muito consumo residencial, também industrial, mas a China passou longe agora, né? Pessoal, continuo falando sobre geração de energia no mundo. Você já sabe que a China é a maior geradora. E de onde vem a energia elétrica do planeta em termos de fonte? É a chamada matriz elétrica. Carvão é a principal fonte de eletricidade do planeta. Está ali, 37,9%. E o gás natural é o segundo colocado. Então daí você conclui que as usinas termoelétricas que queimam carvão ou gás natural, elas são responsáveis por mais ou menos 60% da geração de eletricidade do mundo. Aí depois vem a fonte hidráulica, que aqui no Brasil tem muito mais peso. Vem a fonte nuclear, que aqui no Brasil quase não tem peso. As outras renováveis, eu incluo aí várias outras, depois a gente vai falar delas. O petróleo quase não é utilizado para geração de eletricidade, porque petróleo é um material muito caro para você queimá-lo e gerar eletricidade. Se é para queimar e gerar eletricidade, é melhor queimar uma coisa mais barata, que é o caso do carvão. Então, ó, quem mais gera eletricidade no mundo? Carvão e gás. Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra para você a evolução das fontes de energia elétrica no mundo. Lá em cima eu já indiquei o carvão. Desde 1985, 86, o carvão está lá no topo. Por volta de 40% da produção de eletricidade do mundo vem do carvão. E não mudou. Repare que não mudou. Ao contrário, até aumentou um pouquinho a participação no decorrer aí dos últimos anos. O gás natural é a linha vermelha. O gás natural, lá em 1986, ele era responsável por pouco. Ele era responsável por menos de 15% da geração de eletricidade. No final do gráfico você vê que o vermelho passa outras linhas e se torna o segundo colocado com mais do que 20%. O azul é a energia hidráulica, que é convertida em hidroelétrica. Era a segunda fonte do mundo, era quase 20% da geração de eletricidade, nos últimos anos caiu, hoje está por volta de 16%. E o amarelinho ali é a nuclear. Eu acho que a evolução da nuclear é a mais interessante. Repara que na primeira metade do gráfico a nuclear se mantém mais ou menos estável. Ela é mais ou menos aí 16, 17% da energia elétrica do mundo. Da metade do gráfico para cá, de 2002 para cá, você vê uma queda vertiginosa da participação de energia nuclear. Hoje ela está girando em torno de 10%. Ô, professor, mas eu estou vendo a linha verde que está lá embaixo, ela caiu muito mais. A linha verde é o petróleo. Como eu disse a vocês, não faz sentido em termos econômicos queimar petróleo para gerar eletricidade. Só faz isso quem está no desespero. O gás subiu bastante, a participação da matriz elétrica, mas tem essa linha laranja que subiu absurdamente. Ela era quase zero e hoje ela está quase alcançando o petróleo, ela está quase chegando em 10. São as renováveis, além da energia hidráulica. E lá embaixo, só para fechar esse gráfico, tem uma linha roxa que são as outras. Outras que não são renováveis. Aí você pode colocar, por exemplo, a lenha. Tá bom? Esse gráfico aqui ele é bem interessante, ele mostra que o gás natural ganhou espaço, que as outras renováveis ganharam espaço,
e que petróleo e nuclear perderam espaço na geração de eletricidade do mundo nos últimos anos. Bom, daqui a pouco a gente volta falando de cada uma dessas fontes de energia elétrica no mundo.